Como foi pra você o impacto, né? Receber esse impacto das redes sociais com a personagem. E assim, uma vilã que foi muito amada, né? É isso. Como foi isso pra você? Olha, eu não tinha noção do fenômeno que seria essa novela. E claro que a Lola tem todos os predicativos também para, junto com o sucesso, bombar, porque ela é lacradora, porque ela é toda montada, ela tem figurinos icônicos. E ela acho que ela passa entre uma coisa muito cômica, engraçada e ao mesmo tempo ferina, do escracho. Então, acho que credenciou a ela falar com muitos públicos, mas principalmente o público gay, 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 gay. Né? Muito bom. Ela é musa gay. Eu acho isso eu me sinto honrada. Mas, na verdade, ela fala para muitos públicos. Quando você vai ver os memes, é um barato, gente. Pessoas totalmente diferentes, interpretando. Isso é o barato das redes hoje em dia, que pegam o trabalho que você fez e relabora, assim, desde fazer festa de aniversário, bolo, desenho, animação. Cara, é uma pluralidade de maneiras de expressar a sua alegria, o seu contentamento, o reconhecimento, que é impressionante. E vira um outro conteúdo, vira uma outra coisa. É como se o público também ficasse artista. Não, eu acho incrível assim, isso. No feed era beleza fatal de todos Não os é? ângulos, né? É. De todas as maneiras. Realmente, a internet tem esse poder, né? Impressionante a pluralidade de maneiras de comentar Sobre o trabalho, a novela. E isso é impressionante. Porque tem a dublagem, cara, rolou no último capítulo as watch parties, que eram festas que as pessoas iam figurinadas. E assim, desde o brigadeiro ao bolo, a uma fichinha de apostas do que achava que a novela ia acontecer com cada personagem. É uma coisa tão sofisticada e tão, assim, deu trabalho. E não era porque, num primeiro momento, eu achava que era um pouco assim, já são influencers, já são pessoas que estão surfando com o sucesso da novela. E tá tudo certo, maravilhoso. Mas quando eu entendi que eram pessoas comuns, sabe? Que a farra de poder dar, de alguma maneira, colar, dialogar com a novela e com a Lola, é uma emoção. E até hoje, eu vou lá, né, nas opções de marcação, né? Eu ainda me surpreendo com um monte de conteúdo que estão fazendo. Ainda estão fazendo. Ainda, os memes estão super vivos. Porque como a novela está no ar, na Band, todo dia, às 8, de segunda a sábado, mas no streaming você pode ver quando você quiser. Então, eu sei um pouco quando que a pessoa está na novela de acordo com um comentário. Eu tô com ranço da Lola. Tá ainda nos 5 primeiros episódios. No começo, Assim, cara, ela é muito louca. Nossa, ela me surpreendeu. 20. Gente, eu não aguento, eu sou Lola. Já passou dos 30. É quando essa pessoa se rendeu. É um barato. Como tem uma evolução, assim, da dramaturgia mesmo, que eu consigo identificar onde que a pessoa está vendo. Sim. Você já viveu essa experiência em algum dos outros personagens da internet ser completamente o segundo ato, assim, digamos assim? Porque quando Bebel, que foi um sucesso absurdo, as redes estavam num outro lugar. Né? Era bem... Então... Era um contato mais na rua, assim? Era na rua, exatamente. E o que é maravilhoso, porque aqui eu tô ganhando os dois. Tá rolando da rua e tá rolando das redes, que é impressionante. Mas, quando a novela foi reexibida na Globo, que foi agora recentemente, foi no ano passado, aí começou a proliferar um monte de memes, um monte de edits. Os edits, esqueci de falar dos edits. Verdade. Que eles põem uma outra música, eles fazem versões. Gente, é muito legal. Agora, eu também tive em Babilônia, que já era as redes começando a conversar, o inferno, que é quando você cai no negativo. Que eu, graças também, assim, a gente aprende, né? A novela não deu tanto certo, e também era uma crueldade. Foi quando eu entrei no Twitter. Quer dizer, X. Porque... Entrou e saiu, né? Ou não? Não, eu tô lá, Saiu mas correndo. eu bem mais... Porque eu fiquei viciadinha numa época, mas eu entrei porque eu entendi um pouco isso, assim.
Que nem assim, você não tá na festa, todo mundo fica bem à vontade para falar mal de você. Mas se você entra na festa, se você tá presente, a galera começa a ficar assim, não, tipo, tem um pouco mais de... Então eu entrei assim, vai, me fala, o que que é? O que que não era? Cadê as góticas? O que que estão falando? E aí eu queria, em vez de ficar contra o que as pessoas estavam pensando, eu comecei a pensar junto. E me divertir também com a galhofa. É uma coisa meio de galhofa. Também a tia do Zap foi entendendo que também não é tudo tão sério, sabe? Tem algo que, sim, pode ser muito avassalador, mas também é a cultura do escracho. Se você não se dá tanta importância, você acaba surfando na brincadeira também, e aí pronto, a galera fica junto. Eu acho que ir por esse lado é o melhor caminho. É muito melhor. Sim. E tá, quando você recebeu o convite, sabe o que eu fico com dúvidas? Queria que você me explicasse. Tá. Porque a novela é normalmente uma obra aberta, né? Sim. Você grava lá. E essa novela foi uma obra fechada. Totalmente. E praticamente a primeira novela sendo uma obra fechada? Não, teve a da Juliana Paz, Pedaço de Mim. Também foi gravado, eram 16 capítulos, se eu não me engano. E também foi gravado tudo antes. Tá. Não, mas assim, é um outro... Eu tô curiosa, o que você quer saber? Porque é muito... Porque assim, a novela tem isso de essa vantagem, eu acho, de você entender o que o público tá pensando e você ir se moldando um pouquinho ali, né? Enfim. Claro. E quando é uma obra fechada, você grava aquilo e seja o que Deus quiser. E assim, foi um acerto incrível, maravilhoso. Mas também um risco. Um risco poderia não ser. Sabe que quando, Tatá, eu fui fazer dublagem de algumas cenas, e aí eu não via a cena. Eu ia pontualmente fazer alguma coisa. Eu voltava para casa e falava assim, Patrick, meu namorado, falava, gente... O que eu fiz? Eu não tenho ideia, eu tô morrendo de medo. Porque como tem uma coisa da montagem ser muito carregada, tanto na caracterização como na própria interpretação, me deu muito medo. Não era muito seguro, sabe? Mas assim, nada é seguro. Vamos combinar? A vida não é segura. Não. E vale a pena arriscar para você descobrir outras coisas. Então eu sou dessas. Mas eu não tinha nenhuma ideia de como que isso seria. Agora, o que eu... Sendo uma obra fechada, justamente como você chamou a atenção, eu tinha uma ideia de percurso. Então, uma estratégia que eu pensei era, eu vou começar numa coisa bem pé no chão, bem naturalista, embora ela seja, assim, uma pessoa acelerada, que tem pensamento rápido, que fala, que já tem muitos bordões lacradores, mas, assim, na caracterização, na interpretação, eu quis fazer uma coisa mais... Soft. Mais realista mesmo. Uhum. E brincar. Mas mesmo assim, quando você vai ver o capítulo 37, imagina, com assassina escrita na testa, um lenço, um oclão. Amor, capiroto! Tô eu já assim, doidaça. Mas tem uma trajetória. Então eu confiei nessa trajetória que eu li nos capítulos do Rafa.